Olá a todos vocês, essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos, sou psicanalista, idealizei esse projeto, uma ideia de um podcast que, enfim, pudesse trazer a psicanálise para quem quer saber. Psicanálise é um campo de investigação, um campo de conhecimento muito interessante, muito fértil na minha opinião, e a gente tem tratado aqui nos capítulos anteriores, e teremos muitos outros, tratado dessa invenção de um sujeito chamado Sigmund Freud. Então hoje, nesse capítulo, eu vou começar a apresentar um pouco quem é esse personagem para vocês. Tem muito a ser dito sobre esse homem. É um homem que já está no imaginário de todos nós. Freud explica, o velhinho lá com charuto. Enfim, tem muita foto na internet, muitos memes, eu adoro os memes. Então, eu acho que é importante trazer de maneira acessível para quem quiser saber sobre a psicanálise. Eu gosto muito de repetir essa frase, para quem quer saber, né? Eu acho que quando a gente quer saber, a gente vai atrás, a gente arruma tempo, arruma jeito, quem quer saber dá um jeito. Então esse podcast é voltado especialmente para as pessoas que querem saber sobre a psicanálise. Bom, vamos então falar desse personagem, Sigmund Freud, que nasceu... a gente liga ele com a Áustria, o psicanalista austríaco, mas na verdade ele nasceu num lugar que já não existe mais, na Morávia, que era perto de Viena. O pai dele vem para Viena com Freud ainda bebê, mas Freud não nasce necessariamente na Áustria, né? E em 1856, se eu não estou equivocado, são todas as datas, enfim, era o filho de um comerciante que mexia com tecidos, um judeu, com mais algumas irmãs e irmãos, e ele era o favorito da mãe. A mãe falava, my golden sig, né, meu sig dourado, né? E o Freud fala que quando nós somos favoritos da mãe, ou do pai, ou dos pais, isso nos dá uma certeza, isso nos dá uma segurança, isso tem um efeito direto na autoestima da pessoa, né? Então Freud, de fato, ele era privilegiado, ele tinha um quarto só dele, e a mãe dizia, ele precisa estudar, enquanto, claro, naquela época, imagina, né, as irmãs não tinham o mesmo acesso à escolarização, enfim, bom, desnecessário explicar como era uma sociedade de praticamente 150 anos atrás. E Freud, de fato, elogia o pai dele, porque o pai dele dizia, escolha o que for significativo para você, o que você gostar, o que fizer sentido para você, Freud, e talvez dissesse até para os outros filhos também, mas o Freud levou a sério, e ele entra na faculdade de medicina, mas depois, na autobiografia, ele diz, não sei se eu queria ser médico, eu queria saber da alma humana, eu queria saber das condições humanas, eu gostava de literatura, de artes, e não sei por que eu acabei sendo médico. Depois ele até brinca, né, mas eu voltei para a minha antiga senda, né, voltei para o meu antigo caminho, e de fato, se Freud não tivesse sido médico, talvez não o impedisse de inventar a psicanálise. Mas enfim, era um jovem estudando aquelas coisas, né, e ele conta, né, das escolarizações que ele teve, desde o primário, no ginásio na época, né, ensino infantil, ensino fundamental, enfim, até chegar na Universidade de Viena, na qual ele estuda medicina, e era um curso, na época, diferente do que a gente pode pensar hoje, né? Os médicos tinham que fazer desenho de biologia, as coisas de botânica lá que o Freud estudava, as células, Freud dissecava em guias e tinha que desenhar e mostrar para o professor. Enfim, era uma outra época, né? O médico estudava muitos exemplos de arte, literatura, na época o teatro, Freud falava um pouco da música, enfim, era um outro mundo, era uma outra época, né? O acesso à cultura, ainda que elitizado também, como é até os dias de hoje, era muito mais sólido, era muito mais denso. Então Freud teve uma formação cultural muito significativa, de fato foi um médico, mesmo na época, bastante privilegiado, porque a sensação que eu tenho lendo Freud é que ele soube se embrenhar nesse mundo da arte que diz da condição humana, no caso, a literatura
em essência, mas Freud sempre cita vários autores, né? Freud era muito culto, aparentemente ele falava 7 línguas, né? O alemão, que era falado na Áustria, e o inglês, que quem fala alemão geralmente tem facilidade com o inglês, mas o Freud tinha uma cultura geral, ele falava francês, falava italiano, se interessava pelo espanhol, tinha um amigo, inclusive, Eduardo Silberstein, que eles citavam coisas em espanhol do Dom Quixote. Então, Freud foi um sujeito muito culto, né? muito especial já naquela época, já naquele universo. Muito bem. Ele vai para a faculdade de medicina, ele conta um pouco na autobiografia o que ele estudava, estudei isso, fui nesse estágio, fui nessa palestra, fui nessa conferência. Ele teve grandes mestres, Freud sempre valoriza isso, meu professor Bruck, meu professor fulano de tal, cicrano de tal, e aí o Freud se forma e se interessa pela neurologia, então ele acaba se especializando nesse caminho, atende crianças no Hospital de Viena, coisa que pouca gente fala, enfim, trabalhou um tempo como médico, até que por volta de 1880 e alguma coisa, 82, ele quer se aprimorar em neurologia, e aí ele é convidado a fazer parte, né, acho que ele conseguiu por vias oficiais, com o apoio de uma bolsa de estudos do governo austríaco, né, ele foi convidado a fazer parte de um time especial, já que ele era neurologista. Ele é convidado a fazer parte de um time de um grande médico da época, que nós brasileiros sempre pronunciamos esse nome, que foi o Jean-Martin Charcot, um francês, um homem também da neurologia, ou mesmo da psiquiatria, se assim podemos dizer, já tratava dessas questões mentais, e ele atendia num hospital chamado Salpêtrière, que existe até hoje, por sinal, quem vai em Paris não perca a chance de visitar, que era um lugar na época, claro, 1880, era um lugar na época que acolhia de uma maneira questionável, né? Era meio que um depósito das pessoas que eram indesejáveis para a sociedade, as pessoas que tinham distúrbios mentais. Na época era falado, eu lembro que nos anos 70 no Brasil ainda se falava assim, eram os chamados doentes dos nervos. Então, isso que se chama doença dos nervos é o termo que condensava, que aglutinava uma série de manifestações psicopatológicas da época, e que as pessoas tentavam entender as razões. Meu Deus, o que está acontecendo com essa menina, o que está acontecendo com esse homem? E aí acabava passando por vários médicos e indicava para, por vezes, às vezes, ficar internado lá no Salpêtrière. O Charcot, ele é um nome famoso, até porque nós temos o Hospital Charcot aqui no Brasil, Pinel também era o sujeito da época, que também temos um Pinel aqui no Brasil, são hospitais psiquiátricos famosos da década de 50, 60, 70. O Charcot era um sujeito muito imponente, né? Tem uma foto dele clássica aí na internet, é só vocês jogarem Charcot, Freud, vem a foto dele. Ele fazia pesquisas para tentar identificar as causas, afinal, por que essas pessoas, esses doentes dos nervos, sofrem disso ou daquilo? Então, eu gosto de marcar essa coisa da causa, porque todo mundo tem uma explicação. Se esse doente dos nervos for no centro espírita, a teoria espírita tem uma explicação, a doutrina, né, que, vamos dizer assim, definiria esse homem. Se ele for numa religião evangélica, numa religião católica, terá explicação. Se ele for na medicina mais tradicional, terá explicação. Se ele for na medicina homeopata, por exemplo, os homeopatas, ele terá uma explicação. Se for na psiquiatria, por que não? Se for na neurologia, se for na psicologia. E ainda não existia a psicanálise, claro. Então, havia um esforço dos intelectuais da época, né, dos profissionais da saúde mental, de tentar acessar essas causas. Porque eles tinham, lógico, naturalmente com eles, os fenômenos, aquilo que acontecia, o que eles tentavam entender, interagir com o paciente, e eles iam colhendo elementos, e aí eles tinham que fazer certos nichos, certas gavetinhas para colocar as pessoas dentro. Então, eles começaram
a postular que os doentes mentais da época, né, eles sofriam de algumas coisas muito específicas, né? Por exemplo, um termo que eles usavam, que é muito comum quando a gente xinga alguém aqui no Brasil, né? É a degeneração. Você é um degenerado, né? Quando a gente quer ofender alguém, a gente fala assim. A degeneração, a ideia deles é de que algo na mente, ou mesmo no cérebro, localizado ali, geograficamente na pessoa, esteja degenerando, esteja estragando, esteja de alguma maneira envelhecendo ou passando por um processo mórbido de decomposição. Portanto, essas reações do comportamento desses doentes dos nervos seria fruto da degeneração. Por isso que a gente fala, esse homem é um degenerado, moralmente ele está abalado, ele é criticável, ele não tem mais senso de justiça, de ética, enfim. A gente vê muito isso nos filmes, né? Os degenerados como pessoas que não se encaixam nesses padrões sociais da virtude, porque está acontecendo algo dentro da cabeça deles, portanto é melhor que eles fiquem internados. Fica lá, não enche o saco da sociedade. Hoje, 2023, evidentemente, isso não só é criticável, mas também existem outras inúmeras possibilidades de tratamento. Então, a degeneração era em essência, né, meio que o ponto central do que se apostava na época. Bom, ok. Umas outras hipóteses menos influentes na época é que ele teria certos tipos de doenças mentais, por infecções, por bactérias, enfim, uma coisa mais biológica que também afetaria. E na época, aliás, um pouco antes, o sujeito fazia uma lobotomia, vamos furar a cabeça dele para tentar localizar o que está lá e vamos consertar, uma coisa terrível. Então, isso tudo não explicava muito bem, não satisfazia. O próprio Freud conta na autobiografia, as pessoas ficam correndo de um médico para o outro e não resolve, não é assim que se trata. Então o tratamento é um tratamento da questão, não é bem aquele tratamento médico de eu vou restituir a normalidade, ele é um sujeito anormal. Freud, já no comecinho, ele não pensava muito, peraí, deve ter alguma coisa além. Pois bem, aí ele conhece o Charcot, fica hospedado num hotel chamado Hotel Brasil, que por sinal eu fui em Paris. Do lado do quarto onde Freud dormia tem uma plaquinha, aqui se hospedou o Dr. Sigmund Freud em 1800 e tanto. Freud ia todos os dias no Hospital Salpêtrière, tinha uma relação boa com Charcot. Freud admirava Charcot, tanto que colocou o nome Jean Martin no próprio filho. O Freud tem um filho chamado Jean Martin, que é uma óbvia homenagem a Charcot. E o Charcot caminhava com os jovens médicos, vamos lá na ala tal, vamos lá no quarto tal. E aí eles começavam a perceber, especialmente nas mulheres, não que isso também não acontecesse nos homens, algumas manifestações no corpo, né? Hoje fica claro, facílimo identificar, seria uma conversão histérica, mas eles ainda não tinham esse termo, não sabiam. Mas o que faz essa mulher gritar, o que faz essa mulher blasfemar, falar certas coisas, fazer coisas sexuais, se masturbar na nossa frente, querer nos agarrar? Meu Deus, o que está acontecendo com essas mulheres? Seria um tipo de loucura. Eles usavam o termo alienação, alienado, seria uma alienada, aliás. Texto clássico do Machado de Assis, que é da mesma época, né? O alienista. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com essas pessoas? Então, o resultado ali era um importante centro de pesquisa para tentar tratar. E o Charcot inventa um método dele, que aí eu gostaria de explicitar para vocês aqui, me deter um pouco mais. O Charcot fazia, que é muito comum na psiquiatria, a apresentação de doentes. Então é assim, o Charcot é o chefe lá, ele é responsável, sei lá, por uma ala que tem 50 doentes internados. Então ele chega para os doentes e fala: você gostaria de falar do seu caso para a gente poder ajudar na formação dos jovens médicos? Ô, doutor Charcot, claro, puxa vida, né?
O que eu puder ajudar, vocês estão me ajudando tanto aqui também, é uma maneira de retribuir. Legal. Então hoje, 14h. Aí o Charcot juntava essas pessoas. Aliás, esse é o famoso quadro do Charcot, que está na internet, joguem lá no Google, Charcot Histeria. O Charcot juntava as pessoas num círculo, os jovens médicos, todos querendo anotar. Aliás, descobriu-se que havia um jovem médico da Bahia, descobriu-se agora recentemente, achando lá nos documentos perdidos, ele conta num diário que ele estudava com o Dr. Charcot. Então, provavelmente, ele estava junto do Freud e nem ao menos sabia. Muito bem, o Charcot juntava os médicos e dizia, hoje nós vamos apresentar um caso de X. E aí trazia o doente, e o doente ia falando, e o Charcot, então o que você sente? Mas como? Onde isso começou? Mas por que será que começou? Me fala da sua história de vida, tal. E aí o Charcot tinha uma hipótese que foi muito respeitada na época, muito valorizada. O Charcot dizia assim, esse rapaz aqui, ele passou por um trauma lá atrás, um episódio traumático, um evento no qual ele sofreu, óbvio, foi, enfim, abusado, por exemplo, e ele teve que esquecer para ele poder sobreviver, enfim. Então essa amnésia, na verdade, ela é providencial para ele, mas esse assunto continua voltando na cabeça dele, ou mesmo no corpo dele. Então o segredo é, vamos fazê-lo se relembrar do que aconteceu, e quando ele se relembrar, ele vai melhorar, porque ele vai se relembrar e vai ver que não tem mais o mesmo efeito, passaram alguns anos, ele vai melhorar. Essa foi a ideia do Charcot. Então ele usava a hipnose naquele momento. Alguns outros pesquisadores em paralelo, especialmente na Alemanha, não só na França, também Inglaterra, usava catarse. O sujeito precisa falar muito, o sujeito precisa quase como vomitar as palavras, porque catarticamente ele vai ficar melhor, ele vai se curar. Eu gostaria que vocês pensassem que os médicos, eles estavam fazendo pesquisas científicas nesse momento. Isso é uma coisa importante, eles registravam tudo isso. Tem livros também, tem um livro em português chamado A Grande Histeria do Charcot, no qual ele desenha essas manifestações de conversão, é muito interessante. Então, eles estavam tentando, vamos pela catarse, vamos pela hipnose, vamos ver o que a gente consegue produzir aqui em termos de estratégia terapêutica para ajudar essas pessoas. Então eu acho válido isso. Muito bem. No caso do Charcot especificamente, o que o Charcot faz? O Charcot hipnotiza esse paciente que concordou e diz, olha, eu vou te hipnotizar e quando você me contar tudo, etc., quando eu sei lá, estalar o dedo 3 vezes, você vai acordar e você vai se lembrar de tudo e aí você vai ter ultrapassado isso, você vai ter se curado. E aí, de fato, a pessoa caía na hipnose e começava a contar coisas, e o Charcot ia perguntando, mas o que aconteceu? Mas por quê? Mas como assim? Com quem? Onde foi? E aí, depois de um tempo, lá, o Charcot, acordei, onde estou? Calma, você está aqui com a gente e tal, agora você está curado, obrigado, Dr. Charcot. O Freud vê essa cena, não concorda muito com o Charcot, por uma razão simples. O Freud diz, poxa vida, a ideia do Charcot parece boa, eu hipnotizo a pessoa, com isso faço-a lembrar do que aconteceu, e ao se lembrar desse episódio, ela vai melhorar. Mas e as pessoas que não são hipnotizáveis? Porque, se fosse assim, todas as pessoas seriam hipnotizáveis, todas as pessoas melhorariam. E aí o Freud fala, mas peraí, mas tem gente que não é hipnotizável. Então, Freud chega para o Charcot e fala isso. Dr. Charcot, uma pergunta. E as pessoas que não são hipnotizáveis? O Charcot não gosta muito dessa ousadia do Freud e diz a ele, bom, se você não está satisfeito com a teoria, inventa outra. Coitado do Charcot, o Freud inventou, né? Aí o Charcot fala uma frase que o Freud cita em francês. Ele falou, Freud, as teorias são boas, mas não impedem as coisas de acontecerem.
Quando eu falo desse tema, às vezes eu falo em aulas, ou falo em palestras, né? Eu sempre cito o seguinte exemplo. Os homens das cavernas, provavelmente, imagino, né, os povos mais primitivos, eles se deparavam com raios e trovões, por exemplo. Oh, meu Deus, o raio e o trovão. Provavelmente eles não chamavam nem de raio nem de trovão. É muito provável que eles diziam, meu Deus, os deuses estão irados, eles estão com raiva da gente. Por isso estão jogando raios e trovões aqui na Terra. 2023, qualquer criança de educação fundamental sabe que, na verdade, o raio e o trovão também, né, o barulho, a luz, são fruto do encontro de duas nuvens, energia elétrica positiva, negativa, e, portanto, é um fenômeno da natureza. Ok, a criança de hoje e o homem das cavernas, eles tentam explicar esses dois fenômenos da natureza, cada qual com a sua teoria. Naturalmente, a criança de hoje vai dizer, mas a minha teoria é verdadeira. O homem das cavernas provavelmente vai dizer, olhando para frente, meu Deus, olha o que virou o ser humano fica tentando inventar coisas, os deuses estão com raiva da gente, não é possível, vocês não conseguem ver isso. Então, quando o Charcot diz para o Freud, as teorias são boas, mas não impedem as coisas de acontecerem, o Charcot estava insistindo para que o Freud tivesse uma cabeça de pesquisador, que não parasse de poder colocar em prática outros olhares. O Freud elogia isso no Charcot. O Charcot falava, Freud, fica olhando muitas vezes para o mesmo objeto, de repente a solução surge uma nova ideia. É algo que é válido até os dias de hoje, né, para a gente não ficar com um olhar muito rígido, muito, oh meu Deus, cheio de certeza, senão você não consegue avançar. Então o Charcot deu uma cutucada no Freud. E o Freud volta para Viena, já era noivo, depois casou com a Marta, já começou a ter filhos, ele precisava ganhar dinheiro. Ele fala claramente, se eu sou médico neurologista, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Ele se encontra com um médico mais velho chamado Breuer e eles começam a fazer pesquisa aí já no hospital. Freud pesquisou muito no Salpêtrière, depois nos hospitais lá de Viena, enfim, e o Freud abre um consultório. Ele falou, preciso ganhar meu pão, não posso ser só pesquisador. Olha que interessante, né? Há 150 anos atrás o pesquisador também não ganhava bem, aliás, como não ganha ainda até hoje, né? Então, Freud, preciso ter a prática clínica, preciso atender pessoas, preciso ter meus pacientes. E aí, nesse sentido, o Freud começa a sua prática de neurologista. Então, tudo que ele aprendeu lá com o Charcot sobre as possíveis causas, ele tenta, de alguma maneira, transportar para Viena. Ele abre o consultório, que, por sinal, é onde ele fica até 1938, antes de ir para Londres, perseguido pelos nazistas. Mas, recapitulando então, ele se junta com o Breuer e eles começam a se interessar por um fenômeno que estava tomando forma, que estava aumentando dentro da doença dos nervos, que era a histeria. Então Freud recebia os seus doentes dos nervos e, de alguma maneira, ele tentava aplicar aquilo que ele aprendeu nos 6 meses em Paris. Então ele começa com a hipnose, ele começa com a catarse também, mas ele vai pondo em xeque, poxa, não é bem isso, não é uma questão do sujeito falar tanto. Ele começa a pressionar, deite aqui no divã, aliás, o divã, por causa disso, ele ia atrás, né? Por favor, eu vou pressionar sua fronte, tente se lembrar do que aconteceu. De alguma maneira ele induzia as pessoas a se lembrarem, mas não aconteceu tal coisa, mas será que não tinha ninguém lá? A gente lê os textos mais antigos do Freud, ele põe nota de rodapé, ele falou, eu espero contar com a complacência do leitor, a gente estava aprendendo, a gente estava descobrindo, a gente fazia coisas que hoje, obviamente, não fazemos mais, né? Então era uma coisa meio ingênua, meio romântica, eu vou tratar dessas doenças mentais, talvez eu cure essas pessoas. Não é bem assim, não é tão simples assim. Porque o Freud começa a perceber que por trás desse grande conceito, desse grande balaio chamado doenças mentais, tinha coisas muito específicas, muito particulares, e o Freud começou a desconfiar dos tratamentos que ele indicava. Por exemplo, ele
ele escreveu um livro, né, 1890, chamado Estudo sobre a Histeria, justamente com o Breuer, no qual eles trazem 5 casos clínicos, né, o mais famoso, certamente, é a Ana O, uma personagem interessantíssima que foi tratada pelo Breuer. Teve também o caso Elizabeth, o caso Catarina, o caso Amy, o caso Lucy, 5 mulheres muito interessantes, muito inteligentes e, enfim, histéricas que os interrogavam. Então, em psicanálise a gente fala uma coisa, né, é interessante, nesse sentido difere um pouco da medicina, né? Na medicina o médico sabe, na psicanálise o psicanalista não acha que sabe. Eu não sei, não te conheço. Você vai falar, eu também vou falar com você, você vai me perguntar, eu vou te perguntar, você vai imaginar, vai fazer associações e a partir disso eu vou saber um pouco sobre você. Mas a ideia é que você saiba sobre você. Então é uma mudança, é um giro nessa relação médico-paciente, que era uma relação calcada, claro, pela autoridade. Eu sou médico, você é médico? Não, então eu sou médico, eu vou falar para você o que você tem que fazer, eu vou te curar. E aí a gente sabe hoje, né, claro, eles não sabiam na época, que a histeria, o que se chama histeria, que vem do útero, hysterion, é um jeito de estar no mundo, é uma maneira de pôr em xeque essas relações. Primeiramente, a relação com o médico. Então, para o médico da época, esse sujeito histérico era um chato. Putz, essa mulher é uma chata que vem atrapalhar o meu trabalho, que fala que o meu trabalho não funcionou, que o remédio não funcionou, que o tratamento estava errado, essa mulher não sai daqui. Então, tinha uma ordem social na qual a mulher, obviamente, ocupava um lugar desvantajoso comparado ao homem. Na época era comum mulher não votar, não podia estudar, em alguns momentos não podia usar calça, quando podia usar calça, a calça não tinha bolso. Enfim, não me parece muito difícil de achar esse material na internet. As questões do feminismo, o feminismo já existia na época, né? Que é uma luta das mulheres para ocupar ou minimamente um lugar de igualdade com o homem, ou que não haja mais desigualdade, que hoje, 2023, parece absolutamente razoável. Então, quando a gente pensa nessas mulheres encarceradas, que essa era a verdade, nesses hospitais não podiam sair, Freud começa a se dar conta de que essas manifestações histéricas, no corpo inclusive, com a conversão, eram mensagens para alguém, talvez para a sociedade, para o médico, para a autoridade, talvez. Então o resultado, aquela mocinha, boazinha, menininha, minha filha é ótima, etc., moça boa para casar, era um ideal social da época. Era muito mais que uma expectativa da sociedade, era um parâmetro bem rígido, vamos dizer, ativo nas relações. Então a mulher que saísse dessa posição, ela seria criticada, seria julgada, seria mal falada, em alguns casos até processadas, enfim, e aí encarceradas nesses hospitais, porque enquanto elas não se curassem, não voltassem a ser aquela mocinha boa para casar, elas não seriam liberadas. O problema é que essas mulheres não queriam ser essa mocinha boa para casar. Não, elas queriam outras coisas. Elas queriam trabalhar, elas queriam estudar, elas queriam usar calça comprida, algumas não queriam casar e ter filhos. Imagina isso, gente, 1890. Era esperado que todas as mulheres fossem dona de casa, fosse mãe de vários filhos, cuidasse da higiene, da saúde, enfim. O que eu estou falando soa óbvio hoje, 2023, mas naquela época não. Então, resultado, quem destoasse da ordem, de alguma maneira era, vamos dizer assim, mal visto pela sociedade e com o tempo, se não se encaixasse, seria perseguido. Existe um filósofo chamado Foucault, que ele tem várias teorizações, vários livros. Foucault tem uma obra interessantíssima e ele fala nesse sentido, né, ele passa por esse assunto de como a histeria era um confronto com essa exigência social e, portanto, algumas profissões, alguns campos do saber tomariam conta. O direito, no caso da psiquiatria forense, né?
A medicina, nem se fala, e ele inclui também a psicologia, de certa maneira, se bem que na época, evidente, a psicologia não existia como hoje, mas ele também inclui a psicologia como policiais do comportamento, que visavam manter a ordem e, de alguma maneira, tratar, isso aqui é aspas, tratar essas pessoas dissonantes, destoantes, para que elas voltassem à normalidade. Então aquela mulher louca, aquela jovem louca da família que gritava e dizia que queria trabalhar, que queria transar, que não queria ser mãe, não queria ter filhos, eles diziam, meu Deus, essa mulher está louca, e é a invenção da loucura, né? A loucura é aquilo que destoa da ordem social. Então, o que vamos fazer com essa menina louca? Vamos levá-la ao médico, né? E aí o médico diz, não, ela está com problema de degeneração, ou X, Y, Z, não importa, vamos levá-la para o Salpêtrière e lá ela vai ser cuidada. E não é isso que acontecia, não é isso. Existem inúmeros filmes e livros que tratam desse assunto, né? Tem um filme nacional belíssimo com o Rodrigo Santoro, chamado Bicho de Sete Cabeças, quem puder assistir esse filme, é um exemplo do que acontecia aqui nos anos 70. Aqui nós tivemos um episódio horrível em Barbacena, tem um livro também chamado Holocausto Urbano, que é interessantíssimo, mostra com riqueza de detalhes o que acontecia. Então Freud, como ele era muito sensível, ele começava a perceber essas pessoas aos poucos chegando até ele no hospital e no consultório. E ele falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas, o que eu posso fazer como neurologista? Então, inicialmente, como eu disse, ele começa a aplicar esse método, e aí, como ele se misturava com o paciente, ele tentava provar alguma coisa, pela autoridade médica a tendência é o paciente concordar, tem razão, doutor Freud, é isso mesmo, foi meu tio mesmo, mas o Freud começou a desconfiar, falou, não, o paciente está falando o que eu quero ouvir. Então, essa é uma complicação, né? Se a gente está numa posição de autoridade, qualquer uma que seja elas, e fica forçando a quem está submetido a você, forçando essa ou aquela coisa, a pessoa vai te entregar o que você quer. É verdade, é isso mesmo. Só para se livrar de você. Então, Freud, como era muito sagaz, ele não acreditava muito nisso. E ele começa a teorizar. Será que aconteceu alguma coisa lá atrás? No caso da histeria, né? Será que tem uma causa? Mas como que eu vou chegar nessa causa? Meu Deus, não sei o que fazer. E aí, ele conta nesses casos aí, né, nesses 4 casos, o estudo sobre histeria, 4 casos são deles e um caso é só do Breuer. Ele começa a contar nesses 4 casos como é que ele fazia, né? Ele ia perguntando, mas ele acreditava que tinha acontecido uma coisa lá atrás. O que aconteceu lá atrás, esse trauma psíquico, ativou, né, assim, causou esse estado de coisas que está representado nessa pessoa que está aqui na minha frente. Então, o Freud acreditava nisso veementemente e levava vamos dizer assim, a entrevista médica, né, a anamnese, a arte de perguntar, levava para esse caminho. Então vamos comprovar, vamos achar a coisa. Obviamente, ele também começa a desconfiar disso. Puxa, as pessoas estão falando o que eu quero ouvir. E ele até brinca histericamente. Na verdade não é mente, ela vai, de alguma maneira, fazer uso disso para a relação. Aí Freud já começa a pensar, na relação entre o médico e esse paciente tem coisa além, tem coisa que a gente precisa pensar. Tem alguma coisa aí que a gente precisa conceituar. Olha que interessante. Então o Freud começa a escrever um texto nessa época, né, que ele fala assim, então tem algo entre o paciente histérico e o médico que pode ser qualificado como uma expectativa, uma certa credulidade, ou seja, o paciente ficar crédulo naquilo que o médico fala, não só pela autoridade, óbvio, mas também porque o paciente quer ser curado, o paciente quer melhorar, então o médico pode fazer uso dessa, vamos dizer até dessa ingenuidade do paciente para levá-lo ao lugar correto. Então Freud ainda era um médico clássico, né, meio
policial do comportamento, como diria o Foucault, vamos achar o melhor para essa pessoa. E o Freud vai escrevendo isso, logo depois do texto, ele fala, não, puxa vida, mas também não é isso, mas não me parece que é isso que vai ajudar a pessoa. Ele indicava banhos de farelo de milho, banho disso, banho quente, banho gelado, vai para as montanhas, respira o ar puro. Mas eram tentativas meio atabalhoadas, né? meio assim, muito crentes, né? Eu creio que isso vai dar certo, né? Tinha um desejo de curar. É importante marcar isso. O jovem Freud, antes de ser psicanalista, ele era um sujeito que tinha muito desejo de curar. Isso, por um lado, pode ser positivo, porque significa que ele está interessado nos seus pacientes, que ele quer ajudá-los, ok, mas ele não se dá conta disso, ele fala disso muito mais à frente. O que acontece, esse médico tão interessado, ele começa a ficar famoso, as pessoas vão chegando até ele, enfim, e aí eles teorizam sobre isso, inclusive no estudo sobre histeria, ele fala, puxa vida, a gente está começando uma coisa aqui que parece ser diferente. Muito bem, o Breuer atende a Ana O, e a Ana O era uma histérica clássica, e ela fala, Dr. Breuer, eu estou apaixonado pelo senhor, eu estou grávida do senhor. E o Breuer ficou sem saber, meu Deus, mas como? Eu nem te toquei, como é que você está grávida de mim? O que a minha mulher vai dizer? E aí o Breuer fala, Freud, estou indo embora, estou vazando porque essa moça é louca, como é que eu vou ajudá-la? E aí ele vai embora para Nova York. Ela chama-se Berta Pappenheim, na verdade. E o Breuer tem uma filha depois em Nova York com essa mulher, e ela se chama Berta, ele dá o nome de Berta, e essa menina se mata. Uma história bem interessante. Bem trágica, mas bem interessante. Então o Freud acha que o Breuer amarelou, falando português bem claro, e de fato amarelou. Então o Freud falou, peraí, mas o médico tem que suportar o que acontece na relação com o paciente. Se o paciente fala que está apaixonado por ele, ou que está grávida dele, no caso, né, o médico tem que saber lidar com ele. Mas por que será que essas pessoas falam disso? E aí o Freud começa a perceber que ele falava muito. Até que um dia, uma moça, deitada no divã, ele lá espremendo lá as têmporas dela, você lembra disso? Fala disso, não aconteceu isso. Ela falou, Dr. Freud, o senhor pode parar de falar? O senhor está atrapalhando meu fluxo de pensamentos. E aí Freud foi um homem que se calou nesse momento e ouviu as mulheres. Vai parecer óbvio o que eu estou falando, mas a gente precisa ouvir o outro. A gente precisa ouvir autenticamente. Isso a gente precisa estar em silêncio, da boca para fora, boca fechada, mas também precisa estar em silêncio por dentro. É muito comum as pessoas não deixarem o outro acabar de falar, não dar espaço para o outro. Desde criança. Criança, então, esse é o melhor exemplo. A gente não deixa a criança falar. A gente acha que a gente sabe o que é melhor para ela. A gente está preocupado que nós somos os policiais do comportamento, temos que levá-la a ser um menino maravilhoso, uma menina maravilhosa. Não, a gente só está impondo algo nosso. Então, quando essa moça fala isso para o Freud, e o Freud percebe que se ele se calasse e ouvisse mais essa e outras pacientes, talvez ele tivesse mais elementos para trabalhar. Então, olha que interessante. A gente precisa ouvir o outro para saber mais do outro. Então, eu estou falando uma coisa bem óbvia, né? Poxa vida, eu preciso ficar em silêncio para poder ouvir o outro, para essas palavras fazerem parte da minha apreciação daquela conversa, daquela questão. É interessante, né? Tem até o ditado, você tem 2 ouvidos e 1 boca, ouve mais, fala menos. Freud se calou. E aí o que ele percebe? Que as pessoas gostavam de falar e gostavam de ser ouvidas. Então, uma vez o Brad Pitt, que é um ator famoso, ele falou uma frase tão interessante, Brad Pitt tem umas sacadas, ele falou assim, apaixonamo-nos por quem nos ouve. Então, olha que interessante, todo mundo quer ser ouvido. E se o outro começa a ouvir, existe o risco da gente se apaixonar. Ai, mas ele me dá tanta atenção, ele é tão preocupado comigo. A gente ouve isso na vida cotidiana.
Então, olha que interessante o ser humano. O ser humano é carente estruturalmente. Ele precisa de ser ouvido pelo outro. Depois ele demanda a palavra do outro. Me fala, por favor. Por isso que os amantes, meu Deus do céu, você me ama? Aí o cara fala, amo você, querida, querida. Passa meia hora a pessoa pergunta, mas você me ama mesmo? Você não fala isso para todas, para todos? Então o resultado, tem uma insaciedade no humano que é, eu preciso ser amado a todo momento. Então Freud não se dava conta que quando ele ouve essas mulheres, quando ele dá espaço para essas mulheres, quando ele permite que essa palavra flua, poxa vida, a relação com ele fica muito melhor. Então, nesse sentido, ele começa a fazer aquilo que o Charcot falou para ele lá atrás. Freud, você não gostou da teoria? Inventa outra. Não tá bom? Inventa outra. E ele inventou. Então, esses são os passos preliminares do que Freud ainda, claro, nem chamava de psicanálise. Eu preciso fazer a pessoa falar. Muito bem. O que o Freud nota? Que a pessoa vai falando, então Freud, deixa eu te contar a minha história de vida, aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque meu tio, porque minha tia, enfim. Freud notava que certos elementos, de alguma maneira, se repetiam na fala das pessoas, né? A primeira grande sacada foi as reminiscências, aquilo que aconteceu lá atrás, a nossa interpretação do nosso passado, é uma coisa que no caso da histeria, por exemplo, é uma coisa muito forte. O Freud dizia, minhas histéricas sofrem de reminiscências, ou seja, todos nós, quando a gente lembra da nossa vida passada, na escola, aquela vez, deixa eu te contar, aí a gente fala 10 vezes aquela coisa, porque para nós isso é importante. Talvez alguém que estivesse na mesma escola, um coleguinha, uma coleguinha, falasse, eu nem lembro disso, aconteceu mesmo, mas para a gente, oh meu Deus, aquele dia. E o Freud começa a perceber, então, que essa nossa história passada, né, de hoje, claro, para ontem, o Freud começa a se dar conta de que isso era importante. Poxa vida, engraçado, né? As pessoas querem falar, poxa, talvez eu possa extrair alguma coisa aí, né? Eu possa pensar em alguma coisa. Então, Freud tem um texto, né, naquela época, Psicoterapia da Histeria, que ele fala, puxa, nós não vamos chegar no trauma, ele ainda tinha essa coisa do trauma, pela via da hipnose, porque não é todo mundo hipnotizável, só é hipnotizado aquele que põe o hipnotizador num lugar muito especial. Então, no caso do Charcot, evidentemente, os doentes que concordavam com ele e que se deixavam hipnotizar, era porque tinha o Charcot em autoestima. Então, Freud fala, peraí, então na relação médico-paciente, esse lugar especial que o paciente coloca a gente, ajuda na cura, ajuda no tratamento. Tanto que é fácil comprovar isso. Quando a gente indica um médico, um dentista, um psicólogo, um psicanalista, um fisioterapeuta, a gente sempre fala bem, né? Vai lá nesse cara, que esse cara é muito bom, eu gosto muito dele. Você acha isso? Pode ser que a pessoa vá lá e não encontre isso. Encontre uma outra coisa, porque o Freud começa a se dar conta de que não eram as coisas objetivas. Tinha algo presente na relação entre o médico e o doente, o paciente, que não era explicável por essas teorias que tinha até então. Ele falou, não é da ordem da degenerescência, não adianta ficar na catarse, essa hipnose aí também não é bem isso. Será que a pessoa não consegue se lembrar? Será que se eu for fazendo perguntas, for estabelecendo uma relação amistosa, a pessoa não vai conseguir, de alguma maneira, recordar e poder discutir comigo em bom nível, à base do bom senso? Então Freud começa, mais ou menos nesse período, depois que o Charcot vai embora, aliás, que o Charcot fica em Paris, que o Breuer vai embora, Freud chama de esplêndido isolamento, porque ele ficava muito sozinho, em Viena, no seu consultório, só tinha relação com a sua família, e não tinha pares para, de alguma maneira, validar o que ele estava falando. Né? Porque ele estava falando, ele estava escrevendo, ele estava produzindo, meu Deus, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa perguntar para elas, a gente precisa, de alguma maneira, entender o que talvez possa estar sendo dito nas entrelinhas.
E aí e nessa hora o Freud começa, né, nesse momento, até 1900, que 1900 tem uma ruptura aí de fato quando começa a psicanálise mesmo, até 1900, até 1899, o Freud procurava estabelecer uma relação então de confiança, no qual essa expectativa ansiosa do paciente pudesse se transformar num tratamento, numa cura. E aí o Freud notava que talvez as pessoas pudessem falar mais, ele começa a espaçar sessões, vamos ter mais uma consulta no caso, né? Vamos nos falar, etc. E aí existiam pesquisas em outros lugares, claro, a psiquiatria avançava, né, na Alemanha, na Suíça. O Freud fica sabendo de um sujeito chamado Jung, em Zurique. Jung caminhava na mesma direção. Ele ouvia as pessoas, ele punha eletrodo, sei lá, alguma coisa da época, e fazia pergunta de palavras assim, beijo. Aí ele conseguia medir a reação da pessoa quando a pessoa ouvia beijo, fale disso, abraço, padrasto, e ele conseguia, nossa, deve ter acontecido algo com essa pessoa, algo, sei lá, sexual com o padrasto na vida dela lá atrás, e ela traz esse trauma até hoje, e aí eu consigo provar então que pelas palavras a gente consegue entender o que está afetando essas pessoas. Então Jung também, enfim, começa a escrever, etc., começa a produzir. Na Hungria, um sujeito também chamado Ferenc, muito interessante, que também começava pesquisas não da mesma forma de Jung, mas também pela palavra, era um jovem, os dois eram mais jovens que o Freud. Então, durante o período, Freud ficou absolutamente sozinho. Só citei esses dois nomes, porque são esses dois nomes que depois vão se encontrar com o Freud. Freud até diz, né, que eles descem de trem em Viena e eles ficam 18 horas conversando, tomando uísque e fumando charuto, e conversando cada qual sobre as suas pesquisas. Eu tô trazendo o Jung e o Ferenc agora, o Jung é bem conhecido no Brasil, né? Jungianos, tá? Eu estou trazendo isso porque o Freud foi progressivamente, claro, ampliando as suas hipóteses e registrando. Então, ele acreditava então que falando e se lembrando, o paciente poderia melhorar. Naturalmente, ele percebe que não foi bem assim. Então ele dizia, puxa, eu preciso de outras ferramentas, de outros instrumentos. Então olha que interessante, né? Voltando para aquilo que eu marquei. Então a gente precisa ouvir o outro. Freud ouvia autêntica e genuinamente o outro, mas não é só isso. Só ouvir não adianta, no caso do médico, né? E mesmo para a gente nas nossas relações, tudo bem, a gente pode ouvir a pessoa e é até bom, mas e o que vem depois? Às vezes são necessários certos atos, certas decisões, certas resoluções, por que não? Então o Freud dizia, isso seria um dos equívocos da catarse, que não basta colocar para fora e falar. Ele fala, não basta apenas lembrar o que aconteceu. Não basta. Tem algo além que precisa ser considerado. Será que o que precisa ser considerado está no paciente ou está na relação? Então Freud começa a se debruçar mais ainda, né, para a relação entre o médico e o paciente e tentar entender o que acontecia dentro da cabeça do paciente para ele estar falando aquilo, isso, assado. E aí o Freud, né, muito estudioso, muito culto, ele começa a estudar e aí ele vai estudar os mitos. Freud cita vários mitos, eu vou falar de alguns aqui, mas tem dois em essência, depois eu quero esmiuçar aqui com vocês num outro capítulo, que é o mito de Narciso e o mito de Édipo. Né? Então, Freud ouvia esse monte de pacientes, provavelmente ainda no hospital, e ele percebia, bom, as pessoas falam do passado, as pessoas querem ser amadas, será que aconteceu esses traumas, esses abusos sexuais? Será que aquilo que é traumático, que a pessoa não para de falar daquilo, será que de fato aconteceu? E aí Freud se dá conta
por intermédio dos mitos, fundamentalmente Narciso e Édipo, ele se dá conta que o sujeito tem uma relação com o outro, com outra pessoa. Fundamentalmente, pai e mãe, claro, na nossa cultura ocidental. E aí Freud fala, mas o que será que acontece lá atrás que de alguma maneira afeta a vida da pessoa até hoje? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque não basta apenas lembrar. Tem alguma coisa a mais que pode estar acontecendo aí na relação com o médico que redundaria em facilidade para o tratamento e eventualmente até uma cura. Então Freud nesse momento ainda tinha uma cabeça bem de médico mesmo, a cura no sentido de você está curado, você não vai mais sentir mais isso. E claro, naturalmente, como vocês podem imaginar, não era bem isso que acontecia no consultório dele. Falou, meu Deus, mas parece que o sujeito não quer melhorar, mas não é só lembrar, mas o sujeito fica só falando de mim, gosta tanto de mim, eu só sou um médico. O sujeito fica trazendo outras coisas, o sujeito fala 20 vezes a mesma coisa, o Freud não entendia. Então, o que será que está acontecendo? Então, nesse momento, vocês perceberam que eu ainda praticamente não falei psicanálise, porque de fato ainda não era psicanálise, ainda era um Freud médico, um Freud neurologista, desconfiado dos tratamentos anteriores do campo científico, dos psiquiatras, dos neurologistas da época, e ele tenta fazer algo sozinho em Viena. Eu acho que isso é um belo modelo para a gente. Às vezes na vida nós estamos sozinhos. A gente tem que fazer coisas, a gente tem que inventar coisas. Ué, o Charcot não falou para ele inventa uma teoria, o Freud inventou. Às vezes na vida a gente precisa inventar coisas também. Só que tem um preço a pagar, né? Você fica meio sozinho. Né? Numa sociedade como a gente vive hoje, como a sociedade do espetáculo, você tem que estar sempre sendo reconhecido, sempre sendo aplaudido. Não, isso é o contrário. Às vezes é um trabalho individual, um trabalho meticuloso. No caso da ciência, né? Quem já fez pesquisa científica sabe, não adianta, é um trabalho individual, um trabalho custoso. Então, o Freud, antes de se encontrar, né, com Jung, com Ferenczi, ele chama de vários anos de um esplêndido isolamento. A saída que ele encontrou, no caso, foi se dedicar ao consultório e teorizar. Então, Freud tem um conjunto de textos que vão até esse momento. Ele avança quando ele começa a se interessar por outros aspectos, por outros elementos, que ele pergunta às pessoas. Aí nós estamos nos aproximando de 1899, momento no qual ele finaliza um livro, um clássico, que eu vou falar muito dele no próximo capítulo, que é um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Então Freud se dá conta de que quando as pessoas falam do que elas sonham, elas dizem de coisas delas mesmas que elas provavelmente nem se dariam conta. Freud começa a desconfiar que tem uma parte da gente que a gente não sabe o que é, como funciona e onde se localiza. Freud fala, peraí, tem algo além. E aí ele acaba se interessando pelos sonhos e ele mostra nesse livro como ele já vinha produzindo teoria, né, colhendo, né, ele conta que ele tinha, acho que, mais de 1000 sonhos anotados dos pacientes, e ele começa a perceber, bom, pela via dos sonhos eu entendo uma dimensão das pessoas que a ciência não está levando em conta, que é o inconsciente. E aí, nesse momento, a gente considera formalmente que a psicanálise nasce com o livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, que Freud formaliza na cabeça dele, né, num hotel chamado Belleville, Bela Vista, né, e que existe até hoje, é só jogar também no Google aí. Eles fizeram uma placa no qual eles disseram que ali no Belleville, em 1899, acho, o segredo dos sonhos foi revelado ao Dr. Sigmund Freud. Ele publica o livro em 1900, porque ele acha que a virada do século, como nós tivemos aqui em 2000, né, do bug do milênio, Freud espera, não, vou lançar em 1900 que vai ter muito mais impacto. De fato teve, foi uma boa estratégia publicitária do Freud. A gente considera que a psicanálise nasce em 1900 com a interpretação dos sonhos. Então depois, no próximo capítulo, a gente vai avançar sobre essa questão dos sonhos,
que aí vai ficar muito mais claro, porque Freud fez uso dos mitos, como Freud começa a sistematizar uma conceituação sobre essa dimensão inconsciente que está dentro de cada um de nós. Porque, eu não lembro dos sonhos. Dá para pensar isso. Eu não entendo nada dos meus sonhos. Dá para pensar. Nossa, eu tive um sonho premonitório, sonhei tal coisa, aconteceu tal coisa. Dá para pensar sobre isso. Freud ia teorizando sobre isso tudo, com hipóteses bastante sólidas. Então, a gente vai precisar abarcar um pouco disso para a gente poder pensar, afinal, né? Se a gente tem uma dimensão inconsciente, uma dimensão consciente, como é que elas se relacionam? Quais são os efeitos disso na nossa vida? Essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos.